Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vou fazer alguns vídeos para explicar, ou fazer uma interpretação da crônica O Direito dos Burros, escrita por Machado de Assis. Bom, em primeiro lugar, eu quero destacar os elementos da narrativa. Então, nós temos primeiro o foco narrativo, que é de primeira pessoa. Em seguida, nós vamos ver o tipo de narrador, que é narrador-personagem. E temos um exemplo, quando ele diz assim: ontem de manhã, indo ao jardim, como de costume, achei lá um burro. Então, pelo verbo achei, nós vemos que está em primeira pessoa. Quem achou? Eu. Então, é só fazer essa pergunta no verbo, que também nós encontramos a pessoa, se é primeira ou se é terceira, como eu já expliquei para vocês em outras ocasiões. Se fosse terceira, se fosse achou, ele ou ela achou, seria o narrador observador. Mas isso já foi assunto de alguns vídeos que eu postei no grupo para vocês. Quais são as personagens dessa crônica? São o narrador e o burro. E nós temos aqui o burro como personagem principal. O espaço, onde acontece a história ou a narrativa, no jardim da casa do narrador. O tempo, quando acontece essa história? Ontem de manhã. Então, o narrador cita essa expressão logo no início da crônica. A situação inicial dessa crônica, falando agora da estrutura da crônica, que é dividida em situação inicial, o desenvolvimento e a situação final. Então, na situação inicial, nós encontramos o fato do narrador ter visto o burro no seu jardim, ou no jardim de sua casa. É assim que começa essa narração. Depois, o desenvolvimento é da parte saudei o burro com grandes reverências, até farei o que puder, mas... Então, toda essa parte da crônica é o desenvolvimento, é a maior parte do texto. O clímax, que está dentro desse desenvolvimento, bem no finalzinho, é quando ele fala, mas que, ou seja, quando o burro fala, mas que o Senhor, afinal, é da espécie humana, e aí vai mais um parágrafo, que é o penúltimo parágrafo, o burro fazendo esses questionamentos. Depois nós temos o desfecho ou a situação final da narrativa, que é o último parágrafo, quando o narrador promete ao burro que vai fazer alguma coisa para que ele sofra menos, porque esse é o pedido do burro, que o narrador faça alguma coisa diante da imprensa ou que promova alguma movimentação para que todos fiquem sabendo do sofrimento dos animais, e no caso aqui dos burros, e às vezes ele cita os cavalos também. Então, esse é o desfecho, é quando a crônica termina. Agora vamos falar de outros assuntos. Então, falei sobre os elementos da narrativa e falei também sobre a estrutura da narrativa, que está organizada em situação inicial, desenvolvimento e situação final. E dentro desse desenvolvimento, nós temos o clímax e temos também os conflitos, que são todas as situações que são narradas e toda a conversa do narrador com o burro.